Bom, gente, boa noite, né? Começa agora mais um Conversas e Conexões e eu sigo com esse tema do design como ferramenta de transformação social. Hoje a convidada é Ângela Carvalho, que é uma designer, uma empresária muito bem-sucedida no ramo do design, com 3 décadas de atuação no Rio de Janeiro, na prestação de serviço, né, na área do design para grandes indústrias. Mas aí teve um momento na vida dela que deu um clique e ela resolveu mudar de rumo. E aí, uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre um dos projetos da Ângela, né, em parceria com uma ONG chamada Projeto... Me ajuda? O Herê. Projeto Herê, que é uma ONG Herê. que atua no Complexo da Maré, né, Isso. que reúne o maior número de favelas, né, o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. E a Ângela fez um trabalho muito interessante lá com as meninas da Maré, envolvendo o design e a fotografia como ferramenta de transformação social. Mas vamos lá. Primeiro, Ângela, boa noite. E Boa eu queria que noite, você se querida. apresentasse. Boa noite. Bom, primeiro agradecer a você essa belíssima, né, iniciativa de falar sobre design, sobre aspectos um pouco inusitados também, né? E dizer que a minha conexão com você foi imediata, né? Foi assim. Na primeira conversa, nós ficamos nossa quase conversa 4 horas no 4 telefone. horas conversando, um absurdo, né? É. Mas, assim, muito legal sentir a tua empolgação pelo design, ver como é que você trata esse tema com tanta profundidade, né? Então, me apresentar, que você Obrigada. pediu. Sim. Bom, eu sou designer, fotógrafa agora, né? E tive uma carreira longa no Rio de Janeiro com um escritório chamado NCS Design, com o qual eu acho que realizei todos os sonhos que eu queria, né? Em termos de realizações de projeto, eu tive a oportunidade de fazer coisas muito legais para grandes empresas. Então foi assim muito boa a minha trajetória enquanto designer, né? O escritório chegou a ter 45 pessoas, era um escritório grande, tinha associação com o designer alemão, Alexander Neumaster. Então, também tive a oportunidade de viajar muito por conta do escritório. Então, foi assim, uma carreira muito interessante, muito rica, né, com desafios grandes, com muito trabalho, porque na época que eu cheguei de volta para o Brasil, né, como você falou, eu passei algum tempo fora do Brasil, na Alemanha, na Itália, e então, quando eu voltei para o Brasil, para abrir esse escritório, né, eu resolvi abrir no Rio de Janeiro, né, e era uma missão ainda falar sobre design, não era uma coisa assim tão trivial. A gente tinha que realmente chegar no empresário, convencer, era muito mais difícil, eu acho. Assim, naquela época era realmente quase que... A necessidade de se ter um designer dentro da equipe, Exato. ajudando a pensar a estratégia da empresa, não Isso, só criar o produto, mas isso era pensamento estratégico. era bem difícil de vender na época, porque a gente ainda estava, o país ainda estava muito fechado, então fechado dentro do próprio mercado, então assim não havia muita concorrência, então o trabalho do design era bem difícil, né? Mas com todos os desafios a gente conseguiu chegar lá e fomos o primeiro escritório a ganhar assim um prêmio internacional, que é F-Design, né, por um produto brasileiro, que era o meu sonho, na verdade, porque É isso que eu quero que você me conte. Fala. Qual foi, hoje, com essa bagagem que você já traz e nesse momento de vida que eu sei que está diferente? Qual foi o grande feito do escritório? Quando você olha para trás e fala assim, o que mais me marcou... Difícil, viu? Porque a gente trabalhou em diversas áreas, mas eu posso te dizer alguns projetos que marcaram bastante pelo aprendizado que eles foram, né? E pelo retorno também, seja emocional, né? Financeiro também, claro. Mas assim, o projeto do ventilador Aliseu, que foi um produto, o primeiro ventilador de plástico, né, que foi criado pelo nosso escritório para a Singer do Brasil na época,
e que ganhou o primeiro prêmio em Hanover, em 94. Foi assim uma coisa inusitada, né? Depois a gente ganhou também outro primeiro prêmio da área de objetos para casa, né, eletrodomésticos e objetos para casa, com pedal também, que teve a participação, inclusive, de um designer português, Paulo Parra. E depois, assim, em termos de produto, esses dois me marcaram muito, né? A gente fez muita coisa, fez máquina de lavar roupa, fez muita coisa. E depois nós entramos na área de branding, né? Então tivemos vários desafios grandes. Fizemos os postos da Petrobras e fizemos também um projeto que para mim me ensinou muito, que foi um projeto, inclusive, de muitos anos, que foi a Caixa Econômica Federal. A marca que está até hoje. A gente tem alguns projetos que estão até hoje, passados bastante tempo, o que eu acho que só comprova a qualidade do design, né? De como ele... O trabalho que vocês fizeram. Porque é um trabalho que dura, um trabalho que fica, né? Então, os postos da Petrobras são até hoje, da BR, são até hoje os que a gente desenhou. A marca da Caixa continua a mesma, desde que a gente desenhou. E também, obviamente, todo um trabalho que a gente fez com a Caixa, que me levou a lugares incríveis. Eu trabalhei com artesanato e eu diria que esse foi um dos projetos que mudou a minha vida. Nós fizemos um trabalho para a Caixa Econômica chamado Artesanato Brasil com Design. E nesse projeto a gente foi para o Brasil inteiro trabalhar com artesãos para criar brindes de final de ano para a Caixa. E isso abriu muito a minha cabeça, porque eu vi um Brasil que eu não conhecia, um Brasil profundo, um Brasil diferente. Dali eu acho que eu comecei a mudar, eu comecei a sentir alguma coisa dentro do meu coração que estava mudando. E a trajetória, eu comecei a pensar em design de uma forma diferente, sabe? E teve um acidente também. O projeto do artesanato? Foi 2004, 2005. Então, 2003, então essa transformação ela foi lenta. Foi, você ficou 2004, com ela ali em banho-maria. Foi. E eu custo. Porque eu sempre gostei muito do que eu fiz, né? Então, como a gente conversou antes, né? Eu sempre tive muita paixão pelo que eu fiz. Sempre, sempre. Às vezes as pessoas falavam assim, Ângela, você é uma excelente vendedora. Eu digo, eu não sou vendedora. É que eu acredito naquilo que eu faço. Então é fácil você falar daquilo que você ama, né? Do que você... Quando se está convencida. Se está convencida. E eu estava realmente convencida de que o design podia mudar o mundo, né? Quando eu comecei a fazer design. Depois eu comecei a ver outras facetas não tão brilhantes da nossa profissão, né? De sermos assim muito impulsionadores do consumo e de um consumo muito inconsciente, né? E até eu separei uma citação para você aqui que foi importante para mim, por favor, porque é uma citação que mudou minha vida mesmo, sabe? E foi na hora que eu li, eu falei que eu senti alguma coisa errada, não sabia o que era, não sabia o que era. E aí é um manifesto do Bruce Mall, que é um designer canadense, e ele fez um manifesto aos designers, né, onde ele falava o seguinte: mude o mundo. Os problemas do futuro não irão respeitar nossas tão aciadas disciplinas de design profissional. Para o design ocupar uma postura crítica, é necessário um novo modelo. Aí ele vai, fala um monte de coisa, mas aí o que me pegou foi o seguinte. Produzir um novo designer é produzir um generalista com capacidade de articular possibilidades. Precisamos criar uma nova raça de designers. Quando ele falou, precisamos criar uma nova raça de design, eu falei, que raça é essa, entendeu? Eu quero fazer parte dessa raça nova de designers, né? E você sabe quando isso foi escrito, Ângela? De que época que é esse texto? Olha, foi começo do 2000, início. Relativamente recente. Historicamente é um texto atual, recente, bem recente. Mas atual ele é de toda maneira. Atual se tivesse sido hoje, escrito né? há décadas, seria muito atual. Ele vai falar várias coisas, né? Ele tá dizendo que o modelo do século XX está falido, que precisa alguma coisa mudar. E ele termina dizendo uma coisa muito interessante. Não se trata mais do mundo do design.
trata-se do design do mundo. Quer dizer, uma inversão aí, tem uma inversão interessante aí, que me abriu. Eu falei, realmente, não é, o design não tem essas fronteiras de produto, comunicação visual, né, essas caixinhas. A coisa começou a ficar muito mais transversal, começou a mudar muito mais, né? E aí entra também o outro grande pensador que me influenciou, que é o Ezio Manzini, né, italiano, porque eu estudei na Itália, e eu tive a oportunidade também de estudar com algumas pessoas, tipo Bruno Munari, que são pessoas muito, muito interessantes em termos de pensamento, até hoje na história do design, né? E ele começou a falar de outras coisas de design, que design podia ser um provocador, que design podia ser um inovador social, que podia fazer outras coisas além de produto. Eu falei, isso me interessa. Aí comecei, né? E a coisa foi indo. E para o campo das ideias. Do campo das ideias, porque eu comecei a perceber que a minha atuação mais poderosa, vamos dizer assim, estava no design estratégico, eu mudava a cabeça das pessoas. E eu comecei a entender que essa era o meu talento, de motivar, de transformar as pessoas, de levá-las para um outro tipo de pensamento. Então, eu resolvi mudar. E você conseguiu passar esses seus novos valores para as empresas que te contratavam? Olha, quando você começa a fazer uma mudança desse tipo, geralmente você está à frente do tempo, né? Eu comecei a fazer essa mudança um pouco à frente. Hoje em dia eu acho que as empresas estão mais abertas, né? Inclusive, por exemplo, toda a questão do branding vem muito para falar sobre qual é o propósito da empresa, né? Você não pode fazer uma marca sem um propósito, tem todo um trabalho de base, né? que a gente tem que fazer com as empresas. Eu acho que tem muito caminho ainda a ser feito, né? Existe muita oportunidade de modificação. E eu vejo que as empresas brasileiras estão se abrindo cada vez mais para esse tipo de coisa. Nós temos escritórios hoje muito bons no Brasil, né? De design. Ângela, e qual é o papel do designer, do design, nessa mudança de valores das empresas, né? A gente pode entrar, por exemplo, para o lado do consumo consciente, né? De que forma o designer pode atuar dentro da grande indústria, pequenas indústrias também, dentro das empresas que fabricam, né? Não só o produto em si, mas que tem ideários, né? Que criam mensagens, que criam necessidades, que criam valores, né? Dentro de uma sociedade, que reverberam isso e que tem uma grande interferência. Como é que o designer, qual é o lugar dele dentro dessa empresa e como é que ele pode atuar para conseguir chegar nesse objetivo que você está dizendo, de por exemplo, de um consumo consciente? Tá, eu vou te dizer algumas coisas que eu senti, que eu sinto na pele, quer dizer, é a minha opinião, basicamente, né? Eu acho que uma das grandes... O designer hoje tem uma responsabilidade muito maior do que tinha antes. Porque hoje a gente tem consciência... Porque o mundo ficou pior. Né? A gente tem consciência também, a gente tem informações, então a gente não pode dizer que não sabia da cadeia toda que a gente está causando. Então isso foi uma das coisas que a mim me preocupou, começou a me preocupar, a questão da sustentabilidade, como é que se faz círculos virtuosos, né, que você começa a definir processos. Economia circular. Economia circular. Então a gente não pode hoje mais estar fechado, simplesmente achar, não, eu vou fazer um copinho bonitinho, uma xícarazinha bonitinha, porque eu acho bonitinho, tá? Isso não é mais suficiente, né? Porque a gente está, na verdade, alimentando uma roda de consumo totalmente inconsciente que o mundo está indo, né? Está se acabando com isso, né? O uso abusivo dos plásticos, dos materiais, os descartes, a falta...
tudo isso não dá mais para a gente ficar fingindo que não vê, né? E mesmo Então, o processo, né, que você estava dizendo, às vezes o produto em si usa uma matéria-prima que é biodegradável, né, que não tem impacto, mas o processo de produção ou de transporte está cheio de impacto. Tem muita mentira também, muita fake news nessa história, né? Muita banalização de um termo tão sério que é a Banalização, sustentabilidade. exatamente, exatamente, você falou muito bem. Agora, eu acho que uma das coisas que os designers ainda não aprenderam, tá? E que é difícil de aprender, não estou falando como acusação, estou falando aqui realmente como provocação, tá? É escutar. A gente precisa, você perguntou o que fazer na empresa, né? Como você pode fazer. Como atuar, né? Como atuar. Eu acho que a primeira coisa, o designer precisa saber quem ele é, certo? Ele precisa estar muito bem estruturado em si mesmo, tá? Isso não quer dizer, eu não estou falando sobre querer impor ideias, exatamente o contrário. Eu acho que quando você sabe quem você tem a humildade de escutar, né? Você consegue abrir espaço para a escuta. Então, para mim, uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de qualquer produto, de qualquer ideia, é você entrar na empresa com a capacidade de ouvir as pessoas que estão lá dentro. E quando eu falo ouvir, não é só o dono da empresa, né? É ouvir os diferentes níveis da empresa, é assimilar entre aspas, personalidade, né? Entender essa pessoa empresa, essa persona empresa, né? E começar, então, a ajudar dentro daquilo que é a característica daquela empresa. Porque senão você vai impor o seu jeito. Então a gente tem que desenvolver uma visão mais transpessoal, entendeu? Trazer de cooperação. Eu acho que esse é o trabalho grande do design. É trazer para um ambiente de cooperação construtiva. Porque é muito difícil. A gente vive ambientes muito competitivos dentro das empresas, né? Empresas grandes, por exemplo, quando eu trabalhei para grandes bancos, e eram situações às vezes extremadas mesmo de competição, né? E a gente tinha como designer que passar por isso, através dessas situações. Isso me deu uma vivência, eu aprendi tanto, né, com esses trabalhos. Aprendi o quê? O que é a essência do design? A essência do design é o ser humano. Sim. A gente faz coisas não pelas coisas, a gente faz coisas pelas pessoas, não é? Então, se a gente não entender das pessoas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser validadas. O que é o design? É um transformador. Ele é alguém que pega uma ideia que está no invisível, ele põe no visível. Tá? É isso que a gente faz. Tá? Mas para fazer isso com competência, não é chegar, esse é meu estilo, você não entende nada, você é um idiota, não sabe o que quer, né? O consumidor, coitadinho, então, né? Aquelas fotografias que você vê de arquitetura de interiores, né? Maravilhosas na revista, só que não tem gente, você já reparou que não tem gente? Fotografia para ficar boa mesmo. E você fica com medo de sentar no sofá e amarrotar o tecido, né? Exato. Ou tirar alguma coisa do lugar, né? Você não é acolhido, você não é acolhido pelo produto, né? Então, assim, pelo produto, pelo ambiente. A gente trabalhou no escritório também criando design de interiores, né? Por exemplo, para a Caixa, que foi um trabalho muito bonito de mudança de paradigma, né? A gente, na época, colocou a espera sentada, a senha, que era uma coisa que não existia na época, eram filos enormes. A divisão na sinalização por cores, para que pessoas que não sabiam ler, porque tinha muita gente, né, que vai pegar seu salário, sua aposentadoria, não sabia ler, então pela cor. Então teve todo um cuidado de acolhimento daquelas pessoas e de valorização também dos funcionários. Foi um trabalho assim, feito com muito coração, realmente com muita escuta,
sabe? O tempo todo com muita escuta de quem era aquela instituição, quem eram os clientes, como é que a gente podia acolher. Então, assim, eu acho que é isso, a gente chegar na empresa primeiro escutando, tá? E depois ajudando o nosso cliente, o empresário, a clarear suas ideias para que a gente juntos possa chegar a um caminho. Eu acho que essa é a diferença. Ô, Ângela, deixa eu aproveitar aqui o que o Rascão está te perguntando. O Rascão é um designer, ele está sempre aqui assistindo a Conversa de Conexões. Ele está dizendo assim, mas você não acha que as indústrias estão muito fora dessa questão colocada pelos designers? Dessas questões colocadas por você? Sempre tiveram. E sempre vão estar. Né? Uhum. Cabe a nós, quer dizer, essa é uma reclamação clássica, né? Vamos ver. Cabe a nós... Mas que também é cômoda, né? Porque, de repente, pode dizer, não, eu gostaria, mas eu estou numa empresa que não me dá abertura, e aí cruza os braços. Eu acho que a gente tem... Jogar para o outro é fácil. A gente tem que aprender a convencer o outro das nossas ideias, mas convencer no sentido não de impor, trazer essa motivação, essa visão. Nós temos uma capacidade como designers de criar visualizações. A gente consegue fazer a pessoa viajar para um outro lugar. Então, quando a gente faz isso com competência, a gente começa a empolgar o nosso cliente. Né? Eu tive vários desafios. Empresas que chegavam para mim e falavam assim, eu era jovem, né, ainda, então, por que você não vai para casa? O que você está fazendo aqui? Entendeu? Vai cuidar do seu marido, sabe? Coisas assim. Era muito interessante, porque, primeiro que eu era mulher... Assédio moral, né? O nome disso hoje, isso dá... hoje tem nome, né? Antigamente isso dá ação trabalhista, né? Mas machismo. Era muito gozado, porque realmente as pessoas as empresas, por exemplo, dirigidas normalmente eram por homens, por engenheiros, né, na área de produto e tal. Então era muito difícil entrar. Mulher entrar, então, era uma coisa maravilhosa, entendeu? E era um desafio de chegar e mostrar competência, explicar. Eu tive um caso muito gozado de uma empresa que eu trabalhei de máquinas de lavar, e que eram todos homens que trabalhavam na confecção da engenharia, e eles uma vez me ligaram dizendo assim, olha, você vem aqui, porque nós fizemos um produto, só que a gente, era uma época de crise, alguma coisa assim, precisamos baixar o preço e tiramos uma peça que é o distribuidor de sabão. Eu falei, que legal, e aí, como é que vai botar o sabão? Põe em cima da roupa. Eu falei, você já lavou roupa na sua vida? Não, porque se botar o sabão em cima direto da roupa, sem água, você vai manchar tudo. Quer dizer, são coisas assim que você às vezes, eu achava são engraçadas hoje. Quer dizer, ele tinha que reduzir o preço do produto, tirou uma peça. Tirar uma peça, isso acontece. E depois que tomou a decisão também, chamou o designer só para corroborar. Depois. Então, assim, o olhar da mulher sobre pontos de qualidade, né? Sobre questões... A mulher chega pegando no produto, abre gaveta, né? Faz assim... Não é só olhar, a gente tem que pegar. A gente interage. A gente interage. Para valer. Para valer com o produto. Então, você já viu que o negócio, né? Não era muito fácil, você vir com uma visão, que era uma visão mais técnica, né? Algumas soluções de botão, que você mexia para um lado, soluções de engenharia, o botão funcionava, mexia para o outro, o botão saía na sua mão. Eu falei, olha, você não vai convencer nenhuma mulher que esse produto tem qualidade, porque sai o botão na mão, ela acha que... Né? Então, assim, eu acho que hoje o caminho está aberto para muita gente jovem, né? Existem muitas possibilidades, mas também dificuldades. O mercado é um outro mercado, né? Um mercado diferente. Pois é, Ângela. E essa proliferação, multiplicação de escolas de design? Hoje tem muito mais escolas de design do que antes, né? Então também tem muito mais profissional no mercado. As indústrias, porque a sua bagagem vem no trabalho do design para grandes indústrias, né? Existe grande indústria para absorver toda
essa nova geração de designers que chega todos os anos ao mercado? Não, não existe. Por isso é que o design hoje designer tem que se reinventar toda hora, né? E eu acho que isso é muito legal na nossa profissão, porque a gente trabalha com inovação, a gente trabalha com desafio. Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem que fazer é nos reinventar, né? Isso está acontecendo, essa questão das produções, pequenas produções, de designers, de produtos, a toda a parte de marketing dentro da internet, tudo isso, a venda, né, direta, os coletivos colaborativos no desenvolvimento A de Feira produto, Conexão Design. a Feira Conexão Design. Não é? Então, assim, eram coisas que não existiam. Não existiam. A Conexão Design, então, por exemplo, você, né, eu estava vendo que você faz, o trabalho que você faz, né, super de qualidade, dando oportunidade para jovens designers, isso não tinha. A gente tinha, eu tive que bater na porta das empresas, né? As pessoas perguntavam, como é que você conseguia cliente? Eu digo, ia atrás. Ia atrás mesmo. De pegar um avião e ir até Porto Alegre, pegar um carro e subir a serra. Era assim, sem saber se eu ia conseguir o de cliente, né? Esse que era o detalhe, né? Ou chegar numa empresa e falar assim, eu gostaria de fazer tal produto. Ah, vai para casa, isso aqui não tem. Não, mas me dá um desafio aí. Dá. Então, assim, era bem complicado, tá? Eu Ângela, nunca tive um como cliente que me produzir? batesse na porta, desculpe. Nunca tive um cliente que bater na porta. Nunca. Você que E batia hoje... sempre na porta deles, a Ah, porta deles. normalmente era. Ô, Ângela, e como chegar às reais necessidades do usuário, do consumidor? Produzir produtos para as reais necessidades. É aquilo, volto àquela velha história da escuta, né? O designer, ele é um profissional que ele não pode parar. Ele não pode parar. Ele tem que estar antenado o tempo todo, com tudo, com política, com arte, com grafite na rua, o que for que tiver acontecendo na sociedade, ele tem que estar o tempo todo linkado com as coisas, com o mundo. Por isso é muito interessante, é uma profissão muito interessante, né? E se antecipar, saber E se fazer a antecipar, leitura. mas antecipar na medida certa, porque se vai muito para frente, ninguém entende, entendeu? Se fica um pouco, aí perde o momento. Então é uma coisa bem complicada. Agora, escutar o mercado, escutar o outro, olhar a necessidade das pessoas, olhar as pessoas, sabe? Porque existem muitas inversões, né? Você fazer o que você gosta e achar que o outro que ele é que não entende você, né? Então, isso não é design. O design é para as pessoas. O design é feito para isso. O design é feito para mobilizar a pessoa a estar... inclusive, bons produtos mobilizam pessoas, né? Não, e se as Mobilizam. pessoas não entendem, é que houve uma falha na comunicação do produto ou da ideia. Claro, Porque a mensagem tem que chegar. Se ela não é, chega, então o que é produzido, seja material ou imaterial, precisa ser repensado. exatamente. Muito bem. Ângela, e qual foi a hora... Você teve 2 citações, você falou do trabalho para a Caixa, mas aí teve uma hora que você realmente resolveu, eu vou partir para outra, e você fechou o seu escritório, né? E essa eu imagino que tenha sido uma decisão de muita responsabilidade e de coragem, porque primeiro, porque era um escritório muito bem sucedido, né? E a outra coisa, porque você tinha dezenas de funcionários que dependiam ali da sua empresa, né? Funcionários já, inclusive, de muitos anos. Como é que você conseguiu fazer essa passagem? E depois você vai me contar como é que você atua com o design hoje, nesse novo momento da sua vida. Mas como é que foi essa transição? Essa transição foi uma transição que eu tive que fazer lentamente, passo a passo. Não foi uma transição fácil, porque, como eu te falei, eu sempre gostei muito do que eu fazia. Então, eram pessoas minhas amigas, então teve que ser uma coisa gradativa, com muita paciência.
E eu mesma levei um tempo para me convencer do fechamento, e eu sabia que havia uma insatisfação, eu não sabia o que era. Aquilo deixa a gente mesmo numa situação de crise, né? E eu vou te dizer uma coisa gozada que a gente conversou, mas que eu vou aqui colocar para o seu público, né? Que o que me ajudou muito foi o Kung Fu. Nessa época que eu estava na maior indecisão, eu tive um convite de uma amiga para ir numa aula de Kung Fu, e conheci minha mestra de Kung Fu. E aí comecei a fazer o Kung Fu, e os conceitos dessa arte marcial me ajudaram imensamente a tomar essa decisão. Porque quando você vai desfazer, né? Existe momento, tudo na vida tem ciclos, né? E a gente tem que saber sair na hora certa do ciclo, tem que entender que o ciclo acabou. Porque quando você não entende que o ciclo acabou, aquilo, você fica arrastando um cadáver. É como se a imagem é ruim, mas é mais ou menos isso. Você fica, sabe, aquela coisa. Eu gostei, eu vou te interromper porque eu gostei muito de uma coisa que você me disse nas nossas conversas prévias, que do mesmo jeito que você enxergou que o ciclo da sua empresa tinha acabado, porque agora você tem uma outra visão sobre o design e você queria atuar de uma outra forma, você também me disse assim, o Brasil precisa entender que essa festa acabou. Então, quer dizer, essa foi uma leitura que você fez para o seu negócio, mas também foi uma leitura que você fez para o mercado do design. Quer dizer, é o seu enfoque, né? É o seu momento. Então, eu queria que você falasse dessa festa ter acabado, mas que você abrisse um pouco mais essa perspectiva, não só para a questão pessoal, mas para a leitura que você fez do mercado todo. Só para complicar um pouquinho mais sua vida. Você complicou bastante. Estou aqui para isso. Boa, eu adoro jornalista, faz cada pergunta que ninguém faria. Perguntar é fácil, né? É fácil responder, que é difícil, né? Olha só, quando eu disse que a festa acabou, eu acho que é a questão, nós estávamos conversando sobre os ciclos, não é? E a gente sabe que esse ciclo industrial, da maneira como ele está colocado, esse ciclo, essa forma de consumo, como ela vem sendo realizada, ela não tem futuro, ela não é possível, né? A própria pandemia mostrou para a gente a possibilidade da gente não ter que consumir tanto, né? Nós vamos mudar, o mercado vai mudar, ele vai ter que se adaptar. Eu não acho que vai ser ainda grandes mudanças, mas a gente está no ciclo. Quando a mudança vem, ela começa a acontecer no invisível, e depois é que ela vai para o visível, tá? A mudança, por exemplo, eu me lembro, carro elétrico, gente, existe há não sei quantos anos, mas ninguém botava no mercado, porque não interessa mudar a matriz do petróleo. Então, assim, as coisas vão no invisível. Chega um certo momento que aquilo vai para o visível, né? Então, eu acho que essa ideia do design, né, como uma coisa de elite, do design, esse consumo exacerbado. Tá? O produto escultórico. Né? Uma coisa assim. Eu acho que para refletir um status, um isso, poder. Tem lugar, exatamente. Tem lugar para tudo. Tem lugar para tudo no mercado. A gente vive no mercado capitalista, é o que a gente tem, não é isso? Então é nele que a gente vive. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão começando a ficar muito mais conscientes, o consumidor está ficando mais consciente. Sabe? Essa é a maior riqueza de tudo que a gente está vivendo, né? Isso a maior riqueza que a gente pode ter. Ele começa a perceber, sabe? Que, será que eu vou pagar tudo isso? Então, você não está comprando mais produtos, você está comprando significado. Isso já há bastante tempo, são as marcas. Então, o branding começa a crescer, as ideias, né, das grandes marcas, de defesa de qual é o conteúdo dessa marca. Então, você começa a comprar. Eu tive uma vez, eu te falei que eu vivi muitos anos na Alemanha, né? E eu tive Viva Papanek!
e outros tantos. O Olo Design está dizendo, e aqui a Exatamente. Feli Marques também dizendo, o interno em harmonia com o externo. O Papanek foi quem me deu o clique. É, Depois que você lê então, os conceitos do Papanek, você não é mais a mesma pessoa, você não consegue trabalhar com design do mesmo pois é. jeito. Né? O Evazine fala muito disso, né? Que hoje, por exemplo, todo mundo faz design. É verdade mesmo. Então, se todo mundo faz design, o design tem que mudar. Ele tem que, qual é a nova tarefa do design? É isso por isso que eu li essas citações para você, porque elas são muito significativas. Você pode ficar horas pensando sobre isso, né? Porque, na verdade, qual é o novo papel do design? Né? Para mim, essa é a questão. Qual é a nova raça de design? É uma raça, a meu ver, de pessoas que conseguem pensar, que conseguem mobilizar outras pessoas. Entendeu? Esse é o trabalho que é mais sutil, que é mais sofisticado. Não é fazer mais um produto. Talvez a falta de materiais, o problema de uma crise, a gente tenha que aprender, a gente possa ter uma atuação social muito maior. Então, o Mazini fala muito da inovação social. Como é que a gente pode bolar projetos com a nossa capacidade? O Design Thinking também fala, tem aplicações, né? Porque hoje o Design Thinking está aplicado em tudo, né? Mas como você pode aplicar esse pensamento de design para mobilizar pessoas. Eu acho que isso é que Olha a ferramenta de transformação é social. muito importante. Né? E gozado, que eu te falei do Kung Fu, que eu estava falando que me ajudou na mudança. Sim, eu mas, já ia retomar o Kung Fu e ainda preciso ter tempo para falar das meninas da maré. Mas é que está fascinante sua conversa e eu estou dando corda. Aliás, não precisa, você já tem a corda. A corda está toda, né? Mas temos que falar da menina da maré. Vamos falar. Não, mas é mais porque... O Kung Fu no design. Eu quero saber desse seu novo projeto. Eu sei que o Kung Fu é que te deu coragem para fechar a empresa e partir para outro caminho, né? Uma empresa bem sucedida, que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas agora você quer trabalhar, você tem um projeto que você chama de o design no Kung Fu e o Kung Fu no design. Se eu tiver dito errado, me corrija. É isso mesmo. Mas como é que é isso na prática? Na verdade é o seguinte, eu descobri que o Kung Fu não é só uma arte marcial, mas é um conceito de maestria, fazer as coisas com maestria, bem feitas. Você tem até, você diz, por exemplo, quando você diz que uma pessoa tem Kung Fu, pode ser um chefe de uma cozinha, que ele cozinha muito bem, pode ser uma pessoa que sabe pintar muito bem, ele tem Kung Fu. Né? Então é um conceito, na verdade, de maestria. Quando eu entendi isso, eu comecei a ver as aplicações de gestão na área do design, e aí montei com a minha mestra, Ursula Lima, uma série de workshops que a gente chama de Transforma, e a gente fez aqui em Portugal, no ESAD, o Transforma Design, que é a ligação dos conceitos de design, o paralelo, e de como você pode aplicar os conceitos do Kung Fu no design. E é um negócio totalmente... Foi fantástico, mas aí isso aí é um outro papo, né? Que a gente tem que depois... Você vai transformar isso em curso e a ideia é oferecer esses cursos para as empresas, mas não só para as empresas, para designers também individualmente. Também, eu quero colocar isso em escolas de design ou em grupos de design, que eu acho que vai ser muito legal, porque a experiência que a gente teve foi fantástica. O pessoal aqui do ESAD adorou, é uma escola de design e arte aqui na região do Porto, de Matosinhos. Eles adoraram, foi assim, muito legal, porque a gente misturou prática marcial, porque quando você vai para o corpo, você consegue expressar rapidamente questões que você fica, às vezes, escondendo, né? Não necessariamente de uma forma... você queira esconder, na verdade, mas é que aquilo fica, né? Não são comportamentos que às vezes não aparecem. E foi incrível, porque a direção da escola ficou assim, nossa, que interessante. Nós estamos agora montando um sobre transmissão do saber, dentro dessa perspectiva também Kung Fu, né? Quer dizer, como é que você
ensina de forma diferente. Porque o design também, ele é um educador, não é? Ele é um educador, ele vai educar o quê? A empresa onde ele vai, o ambiente onde ele está. Ele tem que saber passar a informação. Ele tem que saber, porque outro dia, não sei quem foi que me falou, que estava com um designer que passou meses para fazer um trabalho, porque o designer não sabia se comunicar com ela, né? Então, assim, é complicado, porque se a gente não sabe escutar e não sabe se comunicar, como é que você faz? Né? Como é que Então, vai exercer o design? Então, eu acho que a minha atuação hoje está muito dentro disso, de dar consultoria às empresas, de abrir a cabeça da empresa para o design, né, e para a transformação, né, na área de liderança, na área de gestão também, e trabalhar esse tema, né, dentro da formação do próprio designer. Me interessa, eu não quero dar nenhuma fórmula, eu não tenho nenhuma fórmula, gente, não existe fórmula, tá? O que eu quero trabalhar é o ser humano designer. É trabalhar essa pessoa, né, passar o que eu tenho para passar de experiência, né, mas motivar essa pessoa a fazer o seu melhor. É isso que eu acho que eu posso fazer. Eu achei interessante quando você me disse assim que o Kung Fu não se ensina, se aprende. Isso, Então, isso. eu imagino que o seu Exatamente isso. projeto vai caminhar por aí. Exatamente. É pegar o que a pessoa tem de melhor, é pegar o que a empresa tem de melhor, é potencializar o que tem, é favorecer o favorável, a gente diz no Kung Fu. Né? É favorecer o que é favorável, senão você fica brigando com o mundo. Né? Se a gente vê essa pandemia agora. Quem melhor se conseguiu passar por esse período é quem consegue se adaptar bem, não é? Quem consegue tem menos aceitar. rigidez e mais Exato, flexibilidade. exato. Capacidade de Porque é adaptação, de muito incômodo, aceitação. né? Você não pode sair de casa, então como é que você vai fazer? Né? Então, essas situações são importantes de você desenvolver. E desenvolver, saber escutar o outro de uma forma ativa, saber levar que a sua ideia seja do grupo e não só a sua. Né? Isso é difícil, porque é Ângela, muito difícil. você se mudou para Portugal, né, há 2 anos, se não me engano, e está morando em Cascais. Então, Mas você quer continuar atuando no Brasil. com certeza. Esses cursos, o Kung Fu no design, você pensa em dar esses cursos presencialmente aqui no Brasil também? Também, eu vou 2 vezes ao ano, mínimo, ao Brasil, né? E vamos ver também de montar coisas, possibilidades através da internet. Quero muito ser sua Montar. parceira no que eu puder te ajudar a Olha, divulgar com o o maior prazer, curso, com o maior prazer, com né? o maior prazer. Convidar todo mundo que acompanha a Conexão Design, que já participou das edições, né? Me coloco super à disposição para fazer a conexão, né? Que bom, Não tem você faz sentido muito bem. fazer a conexão design e não Sem estabelecer as conexão, né? pontes, né? Ângela, vamos contar um pouco agora do. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. Como você vê esse aspecto da adaptação junto ao reaproveitamento de materiais pelo design? Felipe, só me dá um tempinho, a gente retoma. Deixa eu só, porque senão a gente termina o tempo e a Ângela não fala sobre uma coisa que eu divulguei a semana inteira e que é muito importante. Muito Ângela, me importante. fala um pouco desses projetos sociais com que você se envolveu. Agora há pouco a Luciana Marta estava aqui acompanhando a gente, eu conversei com ela longamente sobre esse trabalho social que vocês fazem, né? No Complexo da Maré, com as meninas, né? De 8 a 14 anos, não é isso? 9 a Ali 14, na Maré. E são crianças que vivenciaram muitos traumas, né? Vítimas de violência, né? Contato com a violência no dia a dia. E você fez um trabalho lá usando o design e a fotografia como ferramenta. Conta um pouco sobre esse projeto, que depois virou a exposição Sob o Olhar dela. Tá. Luciana Marta, estou aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Então, a Luciana é minha parceirona nesse projeto. Sem a Luciana, esse projeto não seria possível de jeito nenhum. Porque nós temos uma história juntas, ela trabalhou comigo no meu primeiro escritório, e nos conhecemos há anos. E quando fechei o escritório, fui fazer uma pós-graduação em fotografia.
porque resolvi me desafiar em todas as áreas, de uma vez só, para ver como é que era, né? E são áreas afins, né? São É tudo áreas afins. comunicação. É tudo Fotografia é comunicação. comunicação visual. Exatamente. Uhum. E aí, eu cheguei para a Luciana com uma ideia de um projeto. Eu falei, Lu, eu queria muito trabalhar com criança na educação do olhar, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né, esse mundo que todo mundo gera imagem, todo mundo pega o celular e sai fotografando e tudo. Eu li uma frase também, às vezes eu leio umas coisas que me mudam a vida, né? Já te disse isso, que é de um professor da Bauhaus, né? Que ele dizia o seguinte, é uma Rollinag, ele dizia o seguinte, que o analfabeto do futuro não seria aquela pessoa que não soubesse escrever, mas aquele que não soubesse fotografar. Aquilo ficou na minha cabeça. Agora eu vou usar aqui o curso de História do Design que eu estou fazendo com a professora Ethel, que é um curso maravilhoso, e ela cita muito Moholy-Nagy, e ela diz o seguinte, quem abriu os olhos do Moholy-Nagy para a fotografia foi a mulher dele, que era fotógrafa. E ela foi uma fotógrafa, agora eu não me lembro do nome dela, olha que pecado. E ela que fotografou quase todo o acervo de imagem que tem hoje da Bauhaus, foi a mulher do Moholy-Nagy que fez. Olha. E esse acervo ficou sendo usado muito tempo, inclusive pelo Gropius, que foi o diretor da Bauhaus durante muito tempo, sem o devido crédito, né? Aí a história que a gente falou agora há pouco do machismo, da posição da mulher dentro do design, isso também dá pano para manga, né? E foi a mulher do Moholy-Nagy que fotógrafa, que despertou no Moholy-Nagy essa visão através da fotografia, né? Pronto, continua. Então, eu cheguei para a Luciana e falei, olha, Lu, eu acho que eu gostaria de fazer um projeto, aí mostrei como sentamos juntos, começamos a conversar, eu falei, eu queria ensinar linguagem fotográfica para a criança. E de uma forma que elas pudessem, porque a Luciana é a presidente do projeto Herê, que está há 25 anos na Maré, né? E trabalha com crianças que são vítimas ou expostas à violência, né? Dentro de uma pedagogia que a Ivone Bezerra de Mello desenvolveu. Então, é uma escola séria, né? É um pós-escola, na verdade, que dá apoio, que tem uma pedagogia própria. E a Lu ficou assim, não, com certeza, vamos fazer. E acabamos estruturando um projeto, tá, de ensino e prática da fotografia, que foi depois patrocinado pela Fundação Air France. E esse projeto foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida e quero continuar fazendo, porque realmente é uma experiência que a gente tem de aprendizado mútuo, né? Eu sei que elas aprenderam coisas comigo, mas eu aprendi muito mais com essa vivência, né? E eu acho que é dar poder. Quando você põe uma máquina fotográfica na mão de uma criança e começa a ensinar ela a olhar com mais vagar, porque a primeira coisa que acontece na fotografia é que você tem que escolher o que fica dentro da fotografia e o que fica fora. Você edita, na verdade. O enquadramento. Né? Você edita a realidade, né? O enquadramento. Então, elas aprenderam enquadramento, aprenderam o ponto de vista, e tudo isso... Começar a colocar algumas fotos. Tudo isso fez com que elas começassem a olhar o mundo de uma maneira muito mais detalhada, muito mais atenta, né? E a criança que mora numa situação como a Maré, onde elas estão em constante expostas constantemente à violência, expostas à violência. Elas têm, às vezes, problemas de se expressar, de falar, de contar. Então, a fotografia consegue terceirizar e elas conseguem falar e se expressar de uma maneira muito profunda. Nós trabalhamos muito o tema, vocês estão vendo aí, o tema da mulher, né? Que a gente foi fazer um percurso
pela comunidade, e a gente foi fotografando mulheres, né? Mulheres velhas, novas, crianças, e depois nós falávamos sobre essas fotos, né? Quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, como é que é, onde elas vivem. Então, são situações que a criança passa então, a se apropriar também da sua realidade e trazer uma reportagem. Eu não sei se você tem aí uma fotografia da casa. Isso, exatamente. Essa fotografia é impressionante o número de leituras possíveis dessa fotografia, né? Tem ali um ventilador no primeiro plano, um homem deitado com o pé sujo, uma mulher lá atrás lendo uma carta. Quer dizer, só essa fotografia mostra todo uma tem tanta situação, simbologia, né? tantas simbologias, o Jesus Cristo lá. Então a gente passa a viver, não é um fotógrafo indo fotografar essa casa, é a criança fotografando com seu olhar. E o olhar da criança é muito genuíno, ele é muito sincero, ele não tem os filtros que a gente tem, né? Essa foto me deu o nome, né, a Seus Olhos, que é o nome aos olhos dela, desculpa. Da exposição. O nome do livro, né? O livro que a gente fez, que é o nome do livro e da exposição. Do livro e da exposição, né? Que a gente fez, eram 12 meninas, né? E essa criança foi fotografada, por todas essas fotos que foram mostradas, estão sendo mostradas aí por você, são todas fotos de criança, né? Elas que tiraram da realidade delas, e uma das outras. Então, assim, você percebe o nível, né, não são fotos bobinhas, né? São fotos que que expressam sentimentos, situações, trazem reportagens, trazem informação sobre a vida, né? E essa foto, por exemplo, para mim é premiada, né? Se vocês olharem, talvez não sei se dá para ver, mas lá no fundo tem uma mulher sentada, né? E essa coisa do abandono, da solidão. Então, o que se falava ao mesmo tempo que você mostra uma imagem, qual era a ideia? É que elas conseguissem decodificar as imagens. Porque a gente, vivendo, como a gente está falando, num mundo de imagens, onde você gera e absorve imagens, você precisa aprender a ler uma imagem, né? Então, nesse caso, esse foco lá atrás na mulher, né? O que é isso? Por que você fez essa foto? Essa foto é o quê? É solidão, é abandono, né? Então elas começam a pensar criticamente sobre a realidade, né? É uma coisa muito, muito séria, na verdade. Ângela, e teve uma resposta que você teve, quer dizer, uma vivência que você teve com essas crianças que me chamou a atenção, que é um comportamento comum em crianças que são expostas à violência. Me chamou a atenção quando você me falou, Eliane, algumas dessas crianças não falam. E eu te perguntei, são mudas? Você falou, não, elas não falam. Eu queria que você me contasse um pouco disso e por que a fotografia, nesse sentido, foi transformadora. A Luciana pode falar até melhor do que eu, porque dedicou a vida dela, né, a esse trabalho maravilhoso com crianças, e ela me contou várias crianças que que têm várias sequelas, porque vêm cenas fortes ou são mesmo, né, maltratadas e tudo, e chegam na escola sem saber falar, elas ficam mudas, não porque tem alguma dificuldade, né, mas ficam mudas. E nós tínhamos na classe uma menina muito tímida, não falava, não conseguia falar. As outras tinham algumas muito articuladas, outras e tal. E essa menina, linda menina, todas elas, aliás, olha, vou dizer, dá vontade de levar tudo para casa, porque é a coisa mais querida, sabe? E essa menina muito, muito tímida, eu esqueci de dizer uma coisa. Um dos trabalhos de fotografia, um dos exercícios de fotografia, foi criar personagens. Existe uma fotógrafa
a Cindy Sherman, que ela se usa, ela se fantasia de vários personagens e se fotografa. Então, inspirado mesmo nela, eu propus às crianças que elas criassem personagens. A gente tem uma aqui, Então, não dá para ver. essa menina é a bailarina. É sobre essa que eu estava falando, é uma foto muito bonita. Ela disse que quer ser bailarina, então ela foi fotografada, se colocou toda como fantasiou, né, como bailarina, né, e a outra pequenininha de 9 anos é que fotografou ela. E cada uma foi criando um personagem, só que eu pedia também que elas escrevessem sobre o personagem. Então você tem o personagem e mais a fala do personagem. E isso foi uma possibilidade delas falarem sobre seus problemas, sobre seus sonhos, sobre suas questões, através desse personagem. Isso foi lindo, 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 sabe? Emocionante, porque abriu toda uma possibilidade de comunicação mais suave, né? Das questões. Tinha, por exemplo, a bêbada. A bêbada tem toda uma narrativa, né, que ela põe nesse personagem. E aí se falou sobre questão de bebida em casa, como é, quem é que tem pai, padrasto, que bebe. Então as questões vinham naturalmente. E isso é uma coisa emocionante, viu? Muito emocionante. Ângela, a gente está chegando ao final, mas quero contar aqui para as pessoas que eu vou já amanhã divulgar, por exemplo, o livro Sob o Olhar dela, quem quiser ter acesso ao livro. Vou fazer mais divulgação sobre o Projeto ERE, que é essa ONG que faz esse trabalho de educação complementar e de valorização, né, dessas crianças e jovens do Complexo da Maré, né? E, inclusive, quem quiser fazer alguma doação ou adotar uma criança dessa escola criada pelo Projeto ERE, isso é possível, está lá no site, eu vou dar o endereço do site para quem quiser colaborar, né? Com R$200 por mês, né? Você adota uma criança e garante, né, toda a educação, né, o despertar dessa criança para o mundo, né? Ângela, eu te agradeço a Marta, né, a Luciana Marta, do Projeto ERE, né, por vocês trazerem essas informações, essa riqueza maravilhosa desse trabalho. Eu quero depois voltar a conversar com você, fazer um outro Conversas e Conexões para você falar mais sobre o Kung Fu no design. E se você tiver outros desdobramentos do trabalho com o Projeto ERE, né, com as meninas da Maré, a gente dá seguimento. Você tem 10 segundos para se despedir. Tô meio... Então, eu quero agradecer.